Nosso curso de redes neurais e Deep Learning, na última aula a gente estava falando sobre o algoritmo de backpropagation. Aí a gente viu que parte desse algoritmo consiste em calcular as derivadas e a gente pode partir aqui do princípio do gráfico computacional. A gente viu como calcular derivadas aí usando um gráfico computacional, usando aqui uma função didática aqui para mostrar como que isso é feito. Agora vamos ver como é que realmente isso é feito usando uma rede neural, considerando aí uma função típica aí de rede neural. Então suponha que eu tenho aqui uma rede, meu último neurônio aqui de saída, com essas entradas, com as entradas x aqui, no exemplo x1, x2, x3, então eu teria aqui 3 pisos W e mais o B do neurônio. Então a gente já viu aí que a saída é dada por uma função que faz uma transformação linear e depois a gente aplica uma função de ativação. Então a gente pode chamar de Z essa transformação linear, dada aí pela multiplicação aí dos pesos vezes as entradas x, mais o viés B, a gente chama isso aí de Z. Depois então, a gente aplica a função de ativação em cima desse resultado Z. Essa função de ativação pode ser, por exemplo, a função sigmoide, que a gente já viu lá. E aí, então, eu tenho a saída predita, que a gente estava chamando aí de YRO, Y circunflexo. Para simplificar aqui, a gente vai chamar simplesmente de A. Bom, então eu passo pela rede uma instância do meu conjunto de treinamento, faço esse cálculo e tenho a saída predita ali para aquela instância. Aí eu posso então calcular a perda que eu tive, ou seja, o erro aí, a diferença entre o erro, o resultado real, né, dado lá pelo conjunto de treinamento, e pelo resultado aí dado pela rede, que é o meu YRO, que a gente vai chamar de A aqui. Bom, nesse cálculo dessa perda, a gente usa aí uma chamada função de perda. Uma função de perda, existem algumas funções. Nesse exemplo, nós vamos usar essa função chamada cross entropy. É uma função usada aí pelo método de regressão logística, o logistic regression. Então, esse método usa uma função de perda chamada cross entropy, que é dada por essa fórmula aqui, ó. A gente chama ela de L, de loss em inglês. Então, uma função, ela é função do resultado predito A e o resultado real Y, dado por essa fórmula aqui, que envolve logaritmos, envolvendo então o Y e o A. Então essa é a função de perda que a gente vai usar aqui no exemplo, para mostrar como que a gente faz esse cálculo das derivadas dessa função, usando um gráfico computacional. Então a gente pode representar esse cálculo aí do passo para frente da seguinte forma. Vamos considerar aqui uma rede que tem apenas duas entradas x1 e x2, então ela vai ter os pesos W1 e W2 mais o B. Considerando essas entradas aqui para aquela função Z, então para eu calcular o Z eu preciso desses valores de entrada. Então o Z, né, que é aquela transformação linear, vai ser dado então nesse exemplo aqui por W1 vezes x1 mais W2 vezes x2 mais o B. Então com isso a gente calcula o valor de Z que a gente representa nesse gráfico aqui, nesse nodo do gráfico. Depois de calculado o Z, a gente então aplica a função de ativação, sigma, em cima desse Z, para ter o resultado predito, que é o A. Então a gente pode considerar aqui a função de ativação como sigmoide, que a gente já viu lá atrás. E aí então, tendo calculado o A, eu posso calcular a função de perda, usando então o resultado A predito e o Y, que é o resultado real, a resposta correta dada lá pela instância de treinamento. Então, a função de perda é essa que a gente acabou de ver ali, né, dada por essa equação aqui. Então, eu posso agora fazer o passo para trás, para calcular, então, o quanto que cada um dos parâmetros aqui, né, o W1, W2 e o B, influenciam no resultado dessa função de perda. Então, o objetivo é esse. Eu quero minimizar essa perda, no caso da rede neural. Então, mas eu não sei qual que é o ponto mínimo dessa função.
Então eu começo lá com determinados valores para esses pesos, W1, W2 e B, calculo essa perda e depois eu vou fazer um pequeno incremento, um pequeno decremento, um incremento ali nesses pesos, vou mudar os valores desses pesos e calcular novamente a perda. E vou fazer isso até, pelo algoritmo de descida do gradiente que a gente viu, né, até obter um custo mínimo aí. Bom, mas para variar esses pesos, eu preciso saber quanto cada um influencia nessa função de perda. Assim, tem parâmetro que vai influenciar mais outros menos. Então a gente viu que a gente pode calcular isso usando as derivadas, né, a regra da cadeia, usando então esse gráfico contorcional. Então nesse exemplo aqui, vamos praticar isso. Então, a seta vermelha indica agora que eu quero fazer esse passo para trás aqui e quero calcular a influência do A em relação a essa variável de perda, essa função de perda. Então eu calculo aqui o dL dA, ou seja, a derivada da função L em relação à variável A. Então, se a gente aplicar isso aqui, nós temos essa equação L aqui, né? Então, considerando que a variável é o A, eu posso aplicar regras de derivada que a gente pode encontrar aí nos livros de cálculo, né? Eu não vou mostrar o passo a passo disso aqui agora, mas se a gente fizer esse cálculo, a gente vai ver que a gente chega nesse resultado aqui, ó. A derivada de L em relação a A é dada por menos y sobre A mais 1 menos y sobre 1 menos A. Então essa é a derivada de L em relação a A. Ou seja, eu estou calculando aqui, ó, que se eu fizer um pequeno incremento aqui no valor de A, quanto que isso influencia no meu L. Então eu posso calcular isso por essa forma aqui. Bom, mas para calcular o A, esse incremento do A, ele depende do incremento do Z, ou seja, depende dessa função Z aqui, ó. Então, dando um passo para trás, eu posso também calcular qual que é a influência do Z nessa função A, que seria o dA dz, para depois, então, calcular a influência do Z lá na função de perda, que é o dL dz. Então, pela regra da cadeia, a gente já viu que dL dz é dada por dL dA, que a gente tem a formulazinha aqui, vezes o dA dz, que eu não coloquei a fórmula aqui, mas se a gente multiplicar os dois, a gente pode calcular isso aí, a gente vai chegar no resultado que dL dz é igual a menos y. Então, isso está me dizendo que uma pequena variação aqui no Z vai provocar uma variação lá no L, dada por A menos Y. Bom, mas o Z depende aqui dos parâmetros de entrada, dessas entradas aqui, né? X1, W1, X2, W2 e o B. Então eu posso dar mais um passo para trás e calcular a influência de cada uma dessas variáveis lá na função Z. Então é aquele processo que a gente já viu na aula passada. Se eu fizer isso aqui, ó, então, por exemplo, dL de W1, eu estaria calculando a influência do W1 lá na função L. Se a gente aplicar todos esses cálculos de derivadas, aí a gente vai chegar no resultado que isso é dado por x1 vezes dL dz. dL dz, esse que a gente calculou aqui, né, é A menos Y. Então, a influência do W1 é dada por x1 vezes A menos Y. Então, eu consigo saber assim, ó, se eu fizer um pequeno incremento no meu peso W1, o quanto isso vai influenciar lá na minha função L, no resultado, na minha perda. Ou seja, um incremento no W melhora ou piora a minha perda ali. Então, eu posso calcular isso por essa fórmula aqui. Ó. Eu vou simplesmente pegar o valor de x1 e multiplicar aqui por A menos Y. Então, eu posso aplicar o mesmo raciocínio para o W2, que aí é dado por x2 vezes dL dz, ou seja, x2 vezes A menos Y. E o B também, que é o terceiro parâmetro aí da nossa rede, que nesse caso vai ser dado por dL dz, ou seja, a influência do B é dada por A menos Y. Então, tendo isso aqui pronto, agora eu consigo calcular um incremento que eu posso dar aí nos meus parâmetros da rede, nos meus pesos. Então, o incremento vai ser dado assim, eu pego, por exemplo, o W1. Eu pego o W1 que eu tinha na passagem anterior e vou subtrair dele
esse DL DW1 vezes o alfa. O alfa é uma taxa de aprendizagem, que é um parâmetro aí de configuração da minha rede como um todo. Ou seja, quanto que eu quero realmente incrementar aí a cada passo da minha rede. Então, vai ser esse fator W multiplicado por essa influência do W1 aí, que é DL DW1. Aí eu calculo um novo valor para W1. Uso o mesmo raciocínio para o W2 e para o B. Aí eu tenho, então, novos valores de pesos que vão, então, agora ser calculados na próxima passagem para ver se isso aí melhora ou piora a perda. E eu vou fazendo isso até encontrar a perda mínima aí. Bom, esse cálculo aqui, então, foi feito para a função de perda. Percebe que a função de perda é para cada instância. Cada instância que eu passar ali, eu calculo a função de perda. Mas para treinar uma rede, eu tenho um conjunto de instâncias, um conjunto de dados de treinamento, com M instâncias. Então, ao invés de calcular para cada instância e alterar o peso para cada instância, eu vou alterar esses pesos depois que eu passar todo o conjunto de treinamento ali pela rede, fazendo então um cálculo que é a chamada função de custo, que eu já citei lá atrás. Então, a função de custo nada mais é do que uma média dessas perdas para todos os conjuntos de treinamento. Então, aqui, vamos pensar aqui na função de custo como sendo, então, minha função C, que é a função aí dos pesos W e B. Ela é simplesmente aqui uma média da função de perda. Então, eu aplico a perda de cada instância I, a gente acabou de ver ali um exemplo, somo essas perdas e divido por M, onde M é o número de exemplos aí de treinamento, o número de instâncias de treinamento. Então, essa média das perdas é o que é o meu custo. Então, se eu aplicar derivadas na função de custo, isso nada mais é do que, isso vai dar aqui exatamente a média daquelas derivadas da função de perda. Então, faço isso para cada um dos meus pesos, né? Então, a derivada da função de custo em relação ao peso W1, né? Eu faço isso para cada peso. Então, supondo que o peso W1, isso vai ser dado pela derivada da função de perda da instância 1 em relação a W1, mais a derivada da perda da instância 2 e assim por diante. Então, eu somo todas as M instâncias e divido por M. Então, esse DDW1 vai ser dado pela média aí das perdas. Então, tendo essa média, realmente aí que eu vou calcular o W1 como sendo o W1 anterior menos alfa vezes esse DCDW, essa média aí das perdas. Aí, então, eu atualizo o W1 para a próxima rodada, para a próxima iteração da rede. Isso aqui é idêntico para cada um dos outros pesos, né? W2, W3, são dos pesos que eu tiver aí, e a mesma coisa para os meus Bs. Então, eu tenho essa média para calcular, então, cada um dos pesos aí para a próxima iteração da rede. Então, essa que é a ideia de aplicar essas derivadas na rede. Então, a gente pode voltar aqui e ver novamente aquele algoritmo chamado descida do gradiente e entender, então, resumidamente, como que esse processo acontece. Então, numa rede neural, eu começo lá inicializando todos os pesos W e Bs, normalmente com valores aleatórios, e vou ficar num processo de repetição. Eu pego os valores atuais dos pesos e faço passo para frente e passo para trás. No passo para frente, eu passo essas entradas de treinamento, então, pela rede, calculando a saída, fazendo aquele transformação linear e ativação, chegando até no resultado predito. E aí eu comparo, então, no passo para trás, eu comparo a saída com a resposta correta, né? Calculando o erro, ou seja, calcular a perda e depois, usando a função de perda e depois o custo ali para aquele conjunto de instâncias, eu tenho, então, o cálculo da minha função de erro. Aí eu faço o backpropagation, ou seja, eu vou retroagir esse erro, calculando ali, então, as derivadas, usando a regra da cadeia, né, para trás, né, em toda a minha rede, ajustando, então, calculando os novos valores de peso ali, W e B,
para os neurônios de cada camada. Então, isso é feito para cada camada ali até chegar no início. Então, cada camada tem seus pesos ali. Eu faço esse cálculo para todas as camadas. Então, eu ajusto os pesos W e B, né, usando essas derivadas, e verifico o custo. Se esse custo é zero ou próximo dele, eu paro. Se ainda não estou satisfeito, eu volto aqui e repito todo esse processo agora com os novos pesos atualizados. Dou um passo para frente, passo para trás, calculando novos valores por peso e fico nessa iteração até chegar numa taxa de erro satisfatória. Então, basicamente, é essa a regra que está por trás de uma rede neural. É o princípio básico de funcionamento de uma rede neural. Depois nós vamos ver no curso aí que tem várias arquiteturas, várias formas de organizar isso aí para vários tipos de aplicação, mas a base é esse algoritmo de descida do gradiente aqui, ok? Então, com isso, a gente faz aqui um resumo da teoria que está por trás das redes neurais. Agora, no curso, nós vamos passar por uma parte prática aí para ver como implementar uma rede usando Python. Bom, eu posso implementar uma rede do zero, né? Posso usar esses conceitos todos, implementar realmente esse algoritmo de backpropagation, usando aí algumas funções aí para calcular esses pesos, normalmente a gente usa aí a biblioteca NumPy, porque o NumPy ela tem recursos ali para fazer vetorização, e como esse é um processo repetitivo com esses cálculos matriciais aí, com esses cálculos vetoriais, eu posso paralelizar esse e a biblioteca NumPy já tem recursos para calcular isso de forma paralelizada usando o conceito de vetorização. Então, eu posso implementar do zero, colocando realmente ali essas derivadas, todas as funções de perda, função de custo, função de ativação, implementando essas fórmulas todas ali e criar uma rede neural do zero. Esse processo é interessante para a gente realmente entender como isso aí funciona na prática. Mas quando a gente quiser aplicar uma rede mais alto nível, para pegar uma aplicação mais complexa e realmente usar, a gente tem aqui algumas bibliotecas prontas em Python que vai ajudar a não ter que fazer esse processo básico aí. Então a gente tem aqui, eu coloquei alguns exemplos, a gente tem o TensorFlow. TensorFlow é uma biblioteca de código aberto para computação numérica que usa um esquema chamado grafo de fluxo de dados. Ela é uma biblioteca de mais baixo nível, ou seja, eu uso ela para criar uma rede neural, mas eu ainda vou ter um pouco de trabalho aí, porque ela é uma biblioteca de mais baixo nível. Eu tenho também o Keras, que aí já é uma API de mais alto nível. Então ela já tem todas as funções prontas ali para montar uma rede. Aí eu só aplico aqui lá montando a minha arquitetura. Por trás do Keras tem aí o TensorFlow, ou seja, o Keras usa o TensorFlow para fazer essa parte básica. Ele também pode ter por trás aí outros frameworks como o CMTK ou Theano. E uma outra biblioteca também muito usada aí é a PyTorch. PyTorch, então, é uma biblioteca de código aberto usada para aplicações aí tais como visão computacional, processamento de linguagem natural. Então a gente consegue implementar essas redes todas usando também PyTorch. Bom, depois nesse curso agora nós vamos passar por uma parte mais prática e vamos ver exemplos aí em Python de como fazer essas coisas. Ok? Então é isso para essa parte teórica e conceitual das redes neurais. Mais informações a gente pode encontrar nesses links.